Você percebe que esta reunião não é para saborear os pratos do Palácio Bandeirantes. É uma reunião importantíssima de duas figuras da maior importância no país, que estão com a cabeça no lugar e estão pensando o país para frente. Veja a seguir, novo escândalo na família real britânica. Desta vez é Fergie, nora da rainha, que aparece de topless num jornal inglês. Publicaram fotos de Sarah Ferguson, nora da rainha Elizabeth, de topless e em companhia masculina. O jornal que deu mais espaço para o escândalo foi o Daily Mirror, nada menos de 10 páginas com fotos. Numa delas, Sarah, conhecida como Fergie, está topless ao lado do americano John Bryan. Em outra, ele estaria beijando o pé de Fergie. Sarah está separada do príncipe Andrew, mas oficialmente eles ainda estão casados. Oficialmente, Bryan não passa de conselheiro financeiro de Fergie. Veja a seguir as últimas informações ao vivo de Brasília sobre a CPI do caso PC. De qualquer fato que pudesse ser determinante. É claro que o volume do dinheiro não ficou aquém das expectativas em função de exigir mais tempo para as investigações. Por outro lado, o relatório dá pistas importantes para a CPI do PP e para o próprio Ministério Público. Ayrton Senna... Do caso PC Farias. De Brasília, o repórter Sérgio Amaral tem mais informações. Sérgio. A subcomissão de bancos da CPI, Boris, vai ouvir amanhã o advogado Galba Menegali. Ele é advogado do empresário José Nering, dono da Brasil's Garden, empresa que fez a reforma dos jardins da Casa da Dinda. A CPI tem informações que essa reforma teria custado 10 milhões de dólares, mais de 50 bilhões de cruzeiros, e que o empresário Paulo César Farias é que teria feito todo o pagamento dessa despesa. A subcomissão de bancos também já decidiu que não vai analisar todos os 500 quilos de documentos que recebeu do Banco Central, simplesmente porque não vai dar tempo para isso. Depois do relatório final, a CPI vai enviar todos esses documentos para a Procuradoria-Geral da República. Sérgio Amaral, de Brasília, para o Telejornal Brasil. Obrigado, Sérgio. 10 bilhões de dólares, 10 milhões de dólares dava para reformar o Palácio de Buckingham e ainda sobrava. Mundial de motociclismo, os motores... Atender a população em dias previamente marcados. E o dinheiro é uma questão do prefeito saber escolher as verdadeiras prioridades da nossa cidade. Antes de fazer grandes obras, algumas até fundamentais, nós vamos consertar o que está quebrado, principalmente nos bairros mais afastados, como é o caso de Itaim Paulista. E você sabe, quando eu digo que faço, eu faço. Na lapela, a bandeira na janela, os avós do coração. Solte a voz aos quatro cantos, que quebramos o encanto, que mudamos de refrão. Tá na hora da mudança, que se ouvir um vento forte, que tomar a direção. Acordar a esperança pra mudar a nossa sorte. Pra sair da contramão, Zona Leste, Zona Sul, Zona Oeste, Zona Norte. Sou São Paulo e quero Paulo pra mudar a minha sorte. Zona Leste, Zona Sul, Zona Oeste, Zona Norte. Sou São Paulo e quero Paulo pra mudar a minha sorte. Você que mora em Itaim Paulista e que acabou de assistir ele falar, responda sinceramente. Tem algum candidato que tenha dado tanta atenção ao seu bairro e que tenha apresentado tantas propostas de trabalho? Se já atingiu a parte inferior da coxa, não tem jeito de ver. O anel que ela usava? Conhece, a senhora vê? Então a senhora vai ter que ver lá. Tem um anel lá. Tá? A menininha tem um anel, Nelson? Tem um anel no dedo. Agora só tem que olhar. Não, mas tem que ver o anel, Chico, mas
gente tem que suportar tudo, Maria. A gente que é mãe. Não, senhora. A gente não passa os 9 meses. A gente não fica ali na mesa para ter o filho. Então, pela última vez, você tem que ver. Você tem que ver, não interessa. Vamos lá ver. Você tem que ver, Maria. Reconheceu o anel? Conheci. É da minha filha. O anel é dela? Minha filha ali, sem dúvida. Que os dois crimes fazem parte de um caso só, não resta dúvida. Isso é certeza, tendo em vista que o instrumento do crime utilizado nas duas crianças é o mesmo. Não mais uma. Agora, 2 meninas encontradas, mortas, dentro do rio. Eram as 2 irmãs desaparecidas de Guarulhos. Gil Gomes, aqui, agora. Polícia Paulista prendeu hoje 2 nigerianos com cerca de 1,5 kg de cocaína na Universidade de São Paulo. Nos últimos meses foram presos mais de 50 nigerianos acusados de tráfico de drogas. Segundo a polícia, os nigerianos vêm agindo no Brasil há mais de 2 anos. E termina aqui a edição de hoje do Aqui Agora, um jornal vibrante, uma arma do povo. Assista agora o Telejornal Brasil com Boris Casoy. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Obrigado por assistir à programação do SBT. Vem aí, documento especial. Aguarde. Boa noite. Estas são as manchetes do Telejornal Brasil. Relatório da CPI do caso PC vai citar 14 pessoas por corrupção e formação de quadrilha. Advogado de Cláudio Vieira pede para Naum Turner se apresentar e mostra laudos indicando que a Operação Uruguai seria correta. Denúncia na CPI. PC Farias e Ana Scioli sacaram todo o dinheiro de suas contas pouco antes do confisco do Plano Collor. Governo prepara esquema para barrar votação do relatório final da CPI. Secretária de Rosane Collor é indiciada por desvio de verbas para a LBA de Canapi. Estudantes do Rio fazem a maior manifestação desde o final dos anos 60. A CPI sobre PC Farias acha que o presidente Collor pode ter sacado o saldo da conta bancária dele antes do bloqueio dos cruzados novos. A conta estaria em nome de Ana Scioli. O relatório final da CPI fica pronto na segunda-feira e deve citar 14 pessoas envolvidas no esquema PC. O relatório que o senador Amirlando praticamente já terminou de redigir tem pouco mais de 200 páginas e logo de início abre com uma frase do Evangelho de São João que diz: "Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará." 14 pessoas que passaram pela CPI vão ser enquadradas em 8 tipos de crimes. Entre elas estão o ex-secretário particular do presidente Collor, Cláudio Vieira, as secretárias da Brasiljet, Rose Carvalho e Marta Vasconcelos, e o comandante Jorge Bandeira. Todos 4 vão ser enquadrados em formação de quadrilha e falsidade documental. O relatório dedica ainda 15 páginas só para traçar o perfil de Paulo César Farias, que vai ser enquadrado em 7 crimes. O perfil sobre PC diz o seguinte: alguém extremamente ágil e veloz, que falava em nome do presidente da República e não costumava agir com muita ética nos negócios.
O relatório final da CPI vai citar ainda José Marques Reis e João Carlos Camargo, ex-assessores da ex-ministra Zélia. O relatório vai citar também Severino de Oliveira e Giovanni de Mello, que assinavam em nome de alguns fantasmas. George Melanias, marido de Rose, Ana Scioli, secretária particular do presidente, e os ex-dirigentes da Central de Medicamentos SEMI, Antônio dos Santos e Luiz Ribeiro. O presidente Collor vai ser citado em 2 páginas do relatório. Um dos parágrafos diz literalmente que ele não coibiu os depósitos milionários na conta de Ana Scioli e foi tolerante com a exploração de prestígio de PC. Na linguagem dos advogados, isto pode significar corrupção passiva e crime de responsabilidade. Mas a subcomissão dos bancos quer incluir ainda uma informação de última hora no relatório final. Hoje a subcomissão descobriu que Ana Scioli sacou da agência do BMC aqui em Brasília, 2 dias antes do bloqueio dos cruzados, em 13 de março de 90, 62 mil dólares, perto de 310 milhões de cruzeiros. A única conta da dona Ana Scioli Maria Gomes, que consta como sendo uma conta de gasto exclusivo e pessoal do presidente Fernando Collor de Mello, também teve o mesmo procedimento no dia 13 de março de 1990. Foram sacados todos os recursos que existiam nessa conta e foi deixado apenas um valor residual, também em torno de 50 mil cruzeiros, que é o que todo cidadão poderia liberar. Segundo o deputado Aloysio Mercadante, as empresas de Paulo César Farias e o próprio PC também retiraram da agência do Banco Sudamérica em Maceió quase 300 mil dólares antes do bloqueio dos cruzados. Eu não acredito nisso. E quem vai determinar se isso é verdade ou não, se isso está aprovado ou não, é a Justiça quando a CPI entregar esse relatório à Procuradoria. A subcomissão dos bancos promete divulgar neste sábado uma informação que, segundo alguns parlamentares, é a prova definitiva do envolvimento do presidente Collor com Paulo César Farias. Um senador disse que o apartamento que o presidente Collor tem no centro de Maceió pode entrar para a história da CPI. Olha, não há mais qualquer dúvida de que as oposições vão pedir o impeachment de Collor. Isso já está acertado. E o governo continua insistindo que o presidente não tem nada a ver com corrupção e que isso vai ficar claro mais para frente. Os sinais são de que, com a apresentação do relatório e a votação na quarta-feira, entraremos numa grande batalha política e especialmente judicial. Collor não vai renunciar e decidiu enfrentar o pedido de impeachment com todas as armas. É imprevisível saber o que vai acontecer, como é imprevisível saber se a Câmara Federal aceita ou não o pedido, já que boa parte dos deputados está indecisa ou vota por conveniência eleitoral ou pessoal. O advogado do ex-secretário particular do presidente Cláudio Vieira promete entregar ao Congresso Nacional o documento original do suposto empréstimo feito no Uruguai. Ele convocou a imprensa em São Paulo para mostrar relatórios da perícia que comprovam a autenticidade do documento. Acompanhado dos filhos, o advogado Roberto Delmanto fez uma longa exposição sobre o trabalho de 3 peritos e 4 juristas. Contratados por Delmanto, eles analisaram o principal documento do empréstimo de 5 milhões de dólares contraído junto à empresa Alpha Trading, do Uruguai. Os peritos, considerados de credibilidade, concluíram que o documento é verdadeiro. Eles dizem que tanto a impressora como a tipologia da máquina de escrever já existiam em 1989, quando o empréstimo foi feito. Eles fizeram ainda um exame da evolução da caligrafia de Cláudio Vieira e afirmam que a assinatura dele no empréstimo é de 89. Depois dessa apresentação, o advogado respondeu às perguntas dos jornalistas. Com habilidade e veemência, o Dr. Delmanto desvencilhou-se de 2 questões delicadas. Em primeiro lugar, como a Alpha Trading emprestou 5 milhões de dólares se não possuía esse dinheiro? E, em segundo lugar, onde ela captou esses recursos? Segundo o Dr. Delmanto, a legislação uruguaia diz que uma empresa como a Alpha Trading deve operar com dinheiro captado fora do país, no caso, captado fora do Uruguai. E, segundo ele, a legislação uruguaia proíbe que tanto a Alpha Trading como o Sr. Cláudio Vieira revelem como, onde, de quem foi captado esse dinheiro. Roberto Delmanto falou o tempo todo em tom exaltado. Fez até um apelo para que o doleiro Naum Turner, desaparecido há mais de um mês, se apresente e confirme a versão de Cláudio Vieira. Delmanto também prometeu entregar ao Congresso, no início da semana, o documento original do empréstimo e tentou justificar por que ele não foi entregue à CPI. Nós não vamos apresentá-los
a CPI, porque a CPI termina segunda-feira e nós achamos que a CPI, segundo o professor Tucci, violou todas as garantias constitucionais de nosso cliente. Esse empréstimo é um empréstimo muito estranho, feita de maneira estranha, sinuosa, com gente estranha, gente envolvida em coisas muito estranhas. Mas, até agora, a CPI vinha dizendo que os documentos desse empréstimo da Operação Uruguai eram falsos. Todo mundo viu isso. Seria interessante se a comissão nos dissesse algo a respeito. Alguém, evidentemente, está mentindo nessa história. O investidor Nahum Turner não compareceu hoje à Polícia Federal em São Paulo. Ele foi intimado porque um juiz paulista fez um pedido de apuração dos negócios ilícitos com ouro do investidor. Nahum é o doleiro citado pelo ex-secretário do presidente Collor, Cláudio Vieira, como sendo a pessoa que aplicou um empréstimo de 3,5 milhões de dólares feito no Uruguai. O advogado de Nahum, Voltaire Gaspar, disse que Nahum está preparando a sua defesa e prestará depoimento no próximo dia 28, às 9h30 da manhã, na Polícia Federal, em São Paulo. Veja a seguir, milhares de estudantes fazem passeata no Rio, pedindo o afastamento de Collor. A Brasimac tem móveis, eletrodomésticos, som, imagem e muito mais. Na Brasimac é assim, promoção em cima de promoção, veja só. Videocassete Filco 4 cabeças estéreo à vista 2.499.000 ou 7 de 739. Kit Carina em aço 6 portas e 3 gavetas à vista 525.000 ou 7 de 156. Brasimac, a sua melhor compra. Aqui no estado de São Paulo, a multivacinação vai ser maior do que você imagina. Pois além da vacina contra a paralisia infantil para todas as crianças menores de 5 anos, nossos postos vão atualizar a vacinação de toda a criançada. E mais, somente em nosso estado estarão sendo atualizadas também as vacinas contra cachumba e rubéola para as crianças e contra o tétano para os adultos. Sábado, 22 de agosto, todo mundo no posto. Governo de São Paulo, construindo um futuro melhor. 200 milhões. 200 milhões. Agora são 200 milhões de cruzeiros na Telecena da Independência. Atenção, domingo, dia 23, é o primeiro sorteio pela TV. Compre hoje mesmo a sua Telecena da Independência por apenas 4.000 cruzeiros. Não perca a chance de ganhar 200 milhões de cruzeiros. Vá correndo aos Correios buscar a sua Telecena, porque domingo agora é o primeiro sorteio com Silvio Santos na TV. É assim que você vai se sentir quando chegar perto de um Subaru pela primeira vez. Estudantes enchem as ruas do centro do Rio para pedir a saída do presidente Collor. Foi a maior passeata estudantil da cidade desde o final dos anos 60. Pareciam os anos 60. Milhares de estudantes na rua, sem lenço e sem documento. A CPI do PC trouxe o passado de volta. A marcha da juventude em defesa do Brasil. A concentração da geração impeachment foi na Candelária, palco dos tempos de glória da campanha das diretas já. Aqui, eles fizeram muito barulho contra o presidente Collor, PC e seus fantasmas. A passeata em direção à Cinelândia foi gigante, com um toque de desfile de escola de samba. Um cheque enorme de PC para Collor e a primeira-dama abriu a manifestação. Um boneco atrás das grades veio representando o chefe da nação e PC Farias. O caixão do presidente marcou o enterro simbólico do Brasil Novo. A UNE não pediu, mas a garotada em peso vestiu luto. Eles pintaram o rosto e ironizaram as mentiras do governo, usando narizes de Pinóquio. Aos gritos de fora Collor, impeachment já, os estudantes atravessaram a Avenida Rio Branco, com faixas, cartazes e bandeiras, conquistando apoio de todo lado. Por uma dessas ironias da história,
Tenente de Paulo, um dos colégios mais frequentados pela elite carioca liberal, hoje ficaram à frente do protesto contra Fernando Collor de Mello, o ex-aluno do colégio que chegou à presidência. A manifestação parou a cidade, provocou um engarrafamento colossal. Terminou com ato público aqui na Cinelândia. A maior passeata estudantil desde 1969, no Rio, deixou claro: a crise está nas ruas, ao vivo e em cores rebeldes, ao som do hino nacional. Você percebe que a CPI do caso PC praticamente ressuscitou o movimento estudantil no Brasil. Também em Porto Alegre, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, centenas de pessoas saíram às ruas hoje pedindo o impeachment do presidente Collor. Por enquanto, as manifestações não foram gigantescas. Essa foi uma grande manifestação estudantil, evidentemente vinculada a partidos de oposição. A mais expressiva delas foi a luta colorida do domingo, expressiva, foi em várias capitais, mas nada comparável ao gigantismo das diretas já. Mas a tendência dessas manifestações é de crescimento com adesão popular, além das militâncias políticas. O governo nega que a secretária Ana Scioli tenha sacado dinheiro do banco dias antes da decretação do Plano Collor. E no Palácio do Planalto, o dia foi dos fumicultores, plantadores de fumo. Mais uma cerimônia, mais liberação de verbas. Este manifestante solitário foi ignorado pelo Palácio do Planalto. O governo está mais preocupado em mostrar indiferença em relação à crise e apresentar serviço. Nesta cerimônia, o presidente Collor liberou 75 milhões de dólares para os produtores de fumo do sul do país. E o presidente do BNDES falou a língua preferida dos aliados do governo. O BNDES, neste ano de 1992, põe em circulação na economia brasileira cerca de 4 bilhões de dólares, com o objetivo de reestruturar e modernizar o parque industrial. O Planalto fala que dá de ombros à crise, mas no Congresso, a chamada tropa de choque do governo está se armando para defender o presidente. A artilharia pesada quer impugnar o relatório da CPI do PC. Acabada a leitura do relatório, eu vou fazer a impugnação, tanto pelo prisma constitucional, os poderes de uma CPI em relação ao presidente da República, há um procedimento constitucional que não foi respeitado, como vou impugnar as provas que foram obtidas contra a lei, sem autorização do plenário, como regula a legislação penal em vigor. No início da noite, o Planalto reagiu à informação da CPI de que a secretária do presidente teria sacado 62 mil dólares do banco 2 dias antes do Plano Collor. O porta-voz da presidência, Etevaldo Dias, disse que a informação é incorreta e que o autor da denúncia, deputado Aloysio Mercadante, não merece crédito, porque já fez declarações contraditórias sobre a movimentação bancária da secretária Ana Scioli. O porta-voz também deu uma declaração que está virando rotina. Ele disse que conversou com vários ministros hoje e garantiu que nenhum deles sai do governo. Nem Célio Borja, nem Celso Laffer, nem Marcílio, nem Jatene, nem Hélio Jaguaribe. O que se diz é que, dependendo do teor do relatório, alguns ministros e alguns parlamentares poderão desembarcar do barco do governo. A verdade verdadeira é que o governo, em momento nenhum, deu uma explicação clara, cabal, total sobre esses fatos. Sobre os fatos que envolvem toda uma equipe de governo, todo o cerne do governo nessa questão da CPI de PC Farias. E para a opinião pública, o que passa é que as acusações são verdadeiras, até porque ninguém as refutou. Pode haver uma batalha jurídica, mas a batalha que o governo tem de vencer, tem de enfrentar, é a batalha da verdade, das provas, da ética e da moral. A oposição garante que aprova o relatório final da CPI do caso PC. A estratégia para enfrentar os governistas já está montada. É hora de checar as armas e reestudar a estratégia para a batalha final na CPI. A votação da próxima quarta-feira. A oposição já sabe de cor e salteado cada passo para garantir que o relatório seja aprovado. A primeira estratégia é não partir para o ataque. Nós não estamos preocupados com ataque, nós não estamos preocupados com ofensas, nós estamos preocupados com os fatos.
e esses fatos continuarão sendo apresentados com maior respeito, expondo um a um. A cartilha da oposição traz os antídotos contra as táticas governistas. Por exemplo, na quarta-feira o relatório tem que ser votado no máximo até meia-noite. Se o governo ficar tentando impedir a votação, os oposicionistas já têm prontinha uma lista com um terço de assinaturas da Câmara e um terço do Senado. É só levar essa lista ao presidente do Congresso para que ele autorize a prorrogação da votação. Mas, de qualquer forma, os oposicionistas já sabem que são maioria. Teremos 12 votos contra 9, provavelmente do governo, poderá haver alguma surpresa. A surpresa só depende do deputado do PFL, José Múcio, se ele vai ou não ficar até o final na CPI e votando contra ou a favor ao governo. E em tempo de marcar posição, o senador Alexandre Costa, do PFL, ficou indignado com a última descoberta da CPI sobre os saques milionários nas contas da secretária Ana Scioli, de PC e da empresa EPC de Paulo César Farias, às vésperas do bloqueio dos Cruzados Novos. É o fim do mundo. Essa é muita lama, muita sujeira, muito esgoto. É uma história vergonhosa, essa que se abate sobre o Brasil. É muito dinheiro sujo jogado na cara de quem trabalha, de quem procura viver honestamente. Essa história não pode resultar em nada. É necessário punir os verdadeiros culpados por esse assinte contra os brasileiros, contra a população que sofre, contra os miseráveis desse país. Está na hora de passar o Brasil a limpo e acabar com esse cancro de corrupção que é uma vergonha. Veja a seguir, Maria Isabel, secretária de Rosane Collor, é indiciada em inquérito que investiga desvio de verbas na LBA. Quem é que... A secretária da primeira-dama, Rosane Collor, foi indiciada hoje em inquérito pela Polícia Federal. Ela está envolvida no desvio de 1 bilhão e 100 milhões de cruzeiros da LBA para uma entidade fantasma em Alagoas. Mas pôs hoje na Polícia Federal em Brasília. Ela era assessora de Rosane Collor, que na época presidia a LBA. A entidade fantasma beneficiada foi a fictícia Associação Pró-Carente de Canapi. O endereço da entidade era o mesmo da mãe de Rosane, dona Rosita Malta. A polícia espera concluir o inquérito dentro de 20 dias. A primeira-dama vai encaminhar o depoimento dela por escrito. Outras 7 pessoas vão ser indiciadas pela Polícia Federal no inquérito que apura as denúncias do desvio de verbas na LBA de Alagoas. Vão ser indiciados os ex-superintendentes da LBA em Alagoas, Márcio Rios e Carlos Maurício, o ex-diretor administrativo do órgão, Humberto Leda, Ada Mello, prima do presidente Collor, ex-presidente é ato falho, o ex-presidente da Associação Pró-Carente de Canapi, Maria Auxiliadora Barbosa Brandão, e o marido dela, Pompílio Malta, irmão mais velho de dona Rosane Collor, e o atual presidente da associação, Luiz Walter Silva, que é ex-motorista da mãe da primeira-dama, dona Rosita Malta. A Interpol está investigando a ligação do empresário Paulo César Farias com pessoas do exterior. Hoje a Polícia Federal ouviu no Rio os depoimentos do dono do Banco Multiplique, Antônio Carlos Carneiro, e do diretor da Brasvit, Altineu Coutinho. Antônio Carlos Carneiro foi chamado para explicar a venda de um apartamento dele em Paris para um testa de ferro de PC. Antônio Carlos Carneiro, dono do Banco Multiplique, correu, mas não conseguiu escapar dos jornalistas. Ele veio esclarecer a venda de um apartamento dele em Paris, feita através de um procurador para Guy Delonchamp, acusado de ser empregado de PC Farias no exterior. Carneiro disse que não sabia quem tinha comprado o apartamento dele e disse que nunca teve contato com Guy Delonchamp ou com o empresário PC Farias. O senhor conhece o empresário PC Farias? Não. Nunca esteve com ele? Não. Conhece algum dos fantasmas, alguma das pessoas que estão envolvidas no caso? Altineu Coutinho, diretor da Brasvit, empresa acusada de vender inseticida superfaturado ao Ministério da Saúde, também depois entrou, saiu e ninguém viu. Nem mesmo o secretário nacional da Polícia Federal, delegado Romeu Tuma. Ele disse que não está acompanhando as investigações. Não quero saber, não preciso saber. Se eu vier à superintendência, falar com o Dr. Edson, alguns fatos, algumas coisas que a Interpol está desenvolvendo em termos de investigação, e bater um papinho com o Dr. Lacerda para ver se está tudo correndo bem, sem entrar no mérito
do inquérito que ele vem bem conduzindo. Enquanto o relator da CPI, Amir Lando, estiver divulgando na segunda-feira de manhã o relatório dele sobre o esquema PC Farias, o delegado Paulo Lacerda, da Polícia Federal, estará esperando ansioso para ouvir o depoimento de Jorge Luiz da Conceição, doleiro que movimentou cerca de 8 milhões de dólares dentro do esquema PC. Jorge está desaparecido há 3 meses e existe a suspeita dentro da CPI que ele esteja morto. O depoimento dele está marcado para as 9 horas da manhã de segunda-feira, aqui no Rio. O país inteiro espera a leitura do relatório final da CPI do caso PC na próxima segunda-feira. E o senador Amir Lando, relator da CPI, já avisou: não vai livrar a cara de ninguém. A CPI não vai sentenciar ninguém, mas a CPI vai mostrar fatos que podem incriminar os seus autores e deverá incriminar aqueles que têm vínculos, aqueles que têm uma conexão com essas práticas delituosas. Provas contundentes. A CPI reuniu um conjunto de provas sólido e suficiente para algumas condenações e para, sobretudo, o Ministério Público sugerir procedimentos, oferecer denúncias e a Justiça, por certo, condenar os culpados. PC Farias foi um homem muito ágil, esperto, que explorou um prestígio nascido de uma campanha, de uma amizade com o mandatário do país, e agiu com muita eficiência, rapidez, mas agiu, evidente, num plano que a ética condena. Citações. Eu não posso excluir ninguém, eu tenho que ser verdadeiro. E como tal, as pessoas que estão envolvidas com a prática de irregularidades e delitos serão mencionadas com muita tranquilidade. Qualquer pessoa pode ser citada no relatório, ninguém está excluído. Agora, e o presidente Collor vai ser citado no relatório do senhor? Eu vou citar todos, não posso excluir ninguém. O senador Amir Lando tem um compromisso com a história, tem um compromisso com a população do país. Doa quem doer, custe o que custar, os responsáveis por essas bandalheiras, por essa corrupção toda, têm de ser punidos, têm de devolver o dinheiro que roubaram às custas do país e passar boa parte de suas vidas na cadeia. Se não der cadeia, não vale. É o momento de passar o Brasil a limpo. Veja a seguir, Marcílio recebe mais uma vez apoio de empresários paulistas e critica a central de boatos. Críticas e muita seriedade. Isso é algo extremamente condenável. Foi assim que o ministro Marcílio Marques Moreira tratou os boatos da saída dele do ministério. Boatos que ainda hoje tiveram reflexos negativos no mercado financeiro. Queda nas bolsas e alta do dólar. O ministro disse que mais do que nunca é preciso ter responsabilidade e manter a calma. Foi aplaudido e recebeu apoio dos empresários. O ministro Marcílio disse que jamais cederia a pressões ilegítimas, acha que é importante votar o pacote fiscal ainda esse ano e garantiu que continua firme no leme da economia. Continua trabalhando até que as instituições se pronunciem, mas não se cabe a mim me pronunciar. Mas o senhor continua no ministério depois da entrega do relatório? Eu não vejo uma conexão entre uma coisa e outra. Eu vejo instituições funcionando. À tarde no Rio. Estabilidade econômica e não aprofundar ainda mais a crise. Na Câmara Americana de Comércio, Marcílio almoçou com outros 450 empresários. Entre guardanapos brancos e talheres de prata, o ministro saboreou mais uma manifestação de apoio com direito à medalha. No discurso, disse que é preciso aprovar logo no Congresso o plano de reformas e atacou os boateiros. E temos que manter serenidade. Uma serenidade, inclusive, a boatos que antes eram semanais. Depois passaram a ser diários. Hoje, a cada hora, um boato desses. E o que é triste constatar
que esses boatos são plantados, esses boatos são arbitrários. Boa coisa. Acabou de correr um boato lá na Bolsa de que o ministro tinha perdido a voz. Depois, Marcílio filosofou para explicar a posição dele na crise política. Que aqueles que têm sabedoria sabem identificar na história os seus rumos para tornar-se os seus líderes. Porque os que são sábios, eles veem a direção da história, enquanto os tolos são por ela arrastados. Com os jornalistas, o ministro Marcílio Marques Moreira se comportou mais como diplomata do que economista. Diz que a respeito da CPI prefere se manter em silêncio, aguardando o relatório final. Disse também que a grande questão nesse momento é a luta pela governabilidade, mas admitiu que anda difícil tocar o barco do governo. Mesmo assim, garantiu que continua no ministério. Continua trabalhando até que as instituições se pronunciem, mas não cabe a mim me pronunciar. O apoio dos empresários ao ministro ficou bem claro durante este almoço hoje. A Câmara Americana fez uma pesquisa entre 227 dos 420 empresários presentes. 80% deles consideram muito importante Marcílio ficar à frente do ministério. A maioria diz que a crise política está afetando os negócios das empresas, atrasando encomendas e cancelando investimentos. E mais da metade dos empresários respondeu que a crise deve durar até mais de 4 meses. Não adiantou hoje o ministro Marcílio reclamar dos boatos no mercado financeiro. O clima de expectativa com o final dos trabalhos da CPI está mexendo com as cotações. Já estão faltando dólares no mercado. O paralelo subiu 4,5%. Muito procurado, foi negociado a 5.600 cruzeiros para compra e 5.700 para venda. O ágio, a diferença entre o paralelo e o oficial, já chegou a 17,6%. O ouro subiu 1,8%. O grama vale agora 58.850 cruzeiros. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou em queda de 2%. No Rio, a baixa foi de 1,8%. Lilian, será que essa situação piora ainda mais na próxima segunda-feira com a divulgação do relatório da CPI? É o que o pessoal está dizendo. O mercado não desiste dos boatos sobre renúncia, às vezes pedido de licença do presidente. O que a gente sabe é que, apesar dos rumores, o ministro da Economia, Marcílio Marques Moreira, continua se articulando para manter o país governável. Ele tem se reunido com frequência com os ministros Jorge Bornhausen e Célio Borja, da Justiça. Os três estão convencidos de que o governo consegue mais de 1/3 para derrubar o pedido de impeachment, mas já conversam muito sobre o que fazer no dia seguinte. Vão ter que apresentar medidas de impacto na economia. Uma boa parte do mercado concorda com esse raciocínio. Só que enquanto o mercado fala em choque e em dolarização, o ministro Marcílio procura soluções diferentes. Reforma política, avanços ousados nos projetos de modernização, privatização inclusive, e medidas de emergência na área fiscal. O que ele não sabe é se vai ter gente no Congresso, depois de toda essa confusão, disposta a conversar sobre o assunto. Pode. Ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Obrigado. A convenção do Partido Republicano ajudou o presidente dos Estados Unidos, George Bush, a diminuir a diferença entre ele e Bill Clinton na preferência do eleitorado americano. Nigéria e no Japão. Uma carta de Lagos, a capital nigeriana, agradecendo o envio de dinheiro. E 1,3 kg de cocaína já embalados para trilhar a mais nova rota do tráfico internacional. A droga só não seguiu o caminho para a Nigéria, na África, porque uma ronda da Polícia Militar resolveu revistar estes dois jovens. Edinburgh Baluchi N e Maxwell Onyeka Ozoani são mais 2 traficantes entre dezenas de nigerianos presos com droga em São Paulo nos últimos meses. Com estas 2 últimas prisões, a polícia de São Paulo já tem certeza. Para os traficantes nigerianos, o Brasil virou uma espécie de entreposto, um porto seguro. Aqui, eles compram a droga barata produzida na Bolívia e no Peru e exportam a cocaína para a Nigéria, de onde ela é repassada para traficantes no Oriente Médio e na Europa. Nós consideramos um tráfico
pequeno, mas de muita sequência. Então é aquela colocação do tráfico de formiga, porque são dezenas de viagens que estão sendo observadas. A corrida eleitoral para a Prefeitura de Belo Horizonte. Saiu hoje com a primeira versão do relatório nas mãos. Quem fez alguma coisa de irregular está citada no relatório? Todos que cometeram erros estão citados no relatório. Esse relatório cita o presidente da República? Ninguém vai ter essa informação privilegiada antes da hora, não, nem os parlamentares, nem a imprensa. Bom, na segunda-feira à tarde sai o relatório final da CPI. O pedido de impeachment do presidente Collor deve ser apresentado ao presidente da Câmara no final da semana que vem. Carlos Chagas. Em nome dos presidentes dos partidos de oposição, o Dr. Ulisses Guimarães vai segunda-feira de manhã ao Rio para convidar o Dr. Barbosa Lima Sobrinho, presidente da Associação Brasileira de Imprensa, para assinar, em primeiro lugar, o pedido de impeachment do presidente Fernando Collor. Outras personalidades assinarão, como o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Marcelo Lavaner. Na segunda-feira, será lido o relatório final da CPI, que na terça será discutido e na quarta, votado. Deverá ser aprovado. Assim, na quinta-feira, ou no máximo na sexta da semana que vem, o pedido de impeachment dará entrada na Câmara dos Deputados. Aquilo que parecia uma hipótese impossível pode tornar-se uma realidade. O dia do juízo final está se aproximando. A crise política brasileira e as acusações de corrupção contra o governo já estão correndo o mundo. São assunto hoje de um editorial do New York Times, um dos principais jornais americanos. O editorial diz que o presidente Collor constrange o Brasil. Com uma tiragem diária de cerca de 1 milhão de exemplares, o The New York Times não é o maior jornal americano, mas é com certeza o mais influente. O editorial de hoje leva o título de Chore pelo Brasil. O texto diz que não é para os americanos, e sim para os brasileiros, a decisão sobre o futuro político do presidente Collor. Mas afirma que é do interesse do Washington não levar em conta as personalidades, mas sim a manutenção da democracia e das reformas econômicas do Brasil. Depois de descrever alguns detalhes do escândalo que envolve o governo brasileiro, o editorial diz que o presidente Collor está tentando comprar apoio político no Congresso e que isso pode comprometer as reformas econômicas do ministro Marcílio Max Moreira no momento em que o Brasil começa a ganhar credibilidade novamente no mercado financeiro internacional. O texto termina dizendo que os brasileiros terão que escolher entre um presidente que colocou o seu próprio futuro adiante do futuro do país ou um vice que foi escolhido sem muito cuidado. De qualquer maneira, diz o editorial do Times, entre aspas, o senhor Collor envergonhou o Brasil. E a revista Visão, que está circulando desde hoje, antecipa os principais pontos do relatório final da CPI do caso PC. Segundo a revista, o presidente Collor vai ser indiciado por crime de responsabilidade. A revista revela que o relatório do senador Amir Lando sugere o enquadramento do presidente Collor por crime de responsabilidade. PC Farias é acusado de corrupção ativa, tráfico de influência, exploração de prestígio, sonegação de impostos, formação de quadrilha, falsidade ideológica e uso de documentos falsos. Na revista Visão também são acusados de corrupção ativa o ex-porta-voz da Presidência da República, Cláudio Humberto, a ex-ministra da Economia, Zélia Cardoso de Mello, e seus principais assessores. O governo Collor prefere apressar uma eventual votação do impeachment. Com todos os problemas causados pela CPI de Paulo César Farias, com todas essas denúncias de corrupção, ficou impossível para o governo trabalhar com tranquilidade. Vilas Boas, Correia. O ministro da Justiça, Célio Borja, manifestou aos presidentes do Senado e da Câmara o interesse do governo em que, através de um entendimento parlamentar, seja votado no menor tempo possível o impeachment contra o presidente Collor de Mello. Acredita o ministro que, com acordo, é possível que a Câmara se pronuncie dentro de 10 a 15 dias. Isso quer dizer que, como a denúncia vai ser apresentada no dia 9 de setembro, ela pode estar sendo votada pela Câmara lá para o dia 24, 25 de setembro. Isto desaliviaria o país
E, além disso, criaria grandes facilidades políticas para o desdobramento da crise. Porque, das duas, uma. Ou a Câmara, por 2/3 de votos, acolhe a denúncia, e neste caso o governo praticamente acaba, pois o presidente é afastado e com ele os seus ministros, ou o governo consegue os 168 votos, 1/3 da Câmara, para barrar a denúncia que será arquivada. Neste caso, o Ministério pedirá coletivamente demissão para que o governo se reformule politicamente, enfrentando uma nova situação. Se a Câmara dos Deputados aceitar a denúncia, o presidente Collor seria afastado pelo prazo máximo de 180 dias. Depois desse período, o julgamento compete ao Senado. E o presidente da República, numa situação cada vez mais complicada, decidiu fazer um pronunciamento à nação sobre os trabalhos da CPI. Vamos a Brasília com o repórter Luiz Carlos Pinto, que está neste momento no Palácio do Planalto e tem outras informações. O secretário de imprensa, Etevaldo Dias, disse que o pronunciamento já está decidido, só falta marcar a data. O presidente Collor poderá falar na semana que vem, quando for divulgado e votado o relatório da CPI, ou então assim que a Câmara receber o pedido de impeachment. O secretário voltou a negar hoje, que os ministros da Saúde, Economia, Relações Exteriores e Justiça pretendam deixar o governo. Hoje ele também conversou com o secretário de Ciência e Tecnologia, Hélio Jaguaribe. O secretário Jaguaribe disse que já está irritado com essas notícias sobre a saída dele. E agora à noite, o porta-voz Etevaldo Dias respondeu à denúncia do deputado Aloysio Mercadante de que a secretária Ana Ascioli e o empresário PC Farias teriam sido informados previamente do bloqueio de Cruzados Novos. O porta-voz disse que o deputado não merece credibilidade até que mostre a documentação comprovando essa denúncia. Luiz Carlos Pinto, do Palácio do Planalto, para o Jornal da Manchete. E o Jornal da Manchete volta amanhã. Saúde e educação. É para esse que eu pretendo administrar, para São Paulo pobre, para que esta São Paulo pobre tenha menos desemprego, para que os postos de saúde da periferia funcionem, dando leite de graça, o remédio de graça e tenham médicos à disposição desta população, para que o ensino seja de boa qualidade, para que esta população tenha segurança, para que a condução seja farta e barata. Chega de enganação. Vote na honestidade. Suplicy, prefeito. Não tem jeito. Tem que ser o Suplicy. Olha, eu tiro meu chapéu pro Suplicy e provavelmente também vai ter meu voto. O que eu acho é o seguinte, que muitas vezes as palavras enganam. Muitas vezes a gente ouve uma pessoa dizer, ela diz coisas bonitas, ela diz coisas interessantes, mas elas são palavras. A única coisa que a gente pode confiar é no olhar de uma pessoa. O sucesso do evento se deve não apenas ao fim da versão feminina, mas principalmente à empolgação e à alegria que são características em qualquer comunidade gay. Branca, a deusa das cores, dia de sol vem pra luz bem branca, princesa das noites. Para essa comunidade é carnaval o ano inteiro. Não existe recessão, CPI ou até mesmo ameaça da AIDS que diminua a empolgação da turma. Afinal, ser gay significa ser alegre e liberado o ano inteiro. Seja diferente. Ai, amor! Vocês vieram, hein? Claro. O que mantém a comunidade gay unida e ativa em pleno mês de agosto é a realização do concurso de Miss. Viado é muito unido. Viado é muito unido. Não, não tem isso não. Não tem esse fundamento não. Elas são muito unidas. Demais, demais. Os concursos são disputados por atores transformistas que encontram no evento o meio de realizar um verdadeiro sonho. A gente tem que se produzir bem para pisar na passarela. Eu sou um rapaz, né? Durante o dia eu sou um rapaz, então à noite eu já fui... Eu gosto de ver se é uma beleza. Vai pro meu senhor, tem uma casa no estado do Rio, Miguel Pereira? Vou levar pra lá aqui, beleza? Ah, não chega não. O Gomes, dupla caipira, manda chumbo na polícia.
Veja daqui a pouco no Telejornal Brasil. Ameaça de bomba e um vírus de computador provocam tensão na CPI de PC Farias. Mas o relatório final sai na segunda-feira. O presidente da Associação Brasileira de Imprensa vai pedir o impeachment do presidente Collor, em nome de uma centena de personalidades. Descoberto um fantasma paraguaio nos cheques analisados pela CPI. Um protesto chique contra Collor, os moradores de Alphaville saem às ruas do condomínio pedindo o impeachment do presidente. Marcílio desmente que haverá demissões no Ministério segunda-feira. Vírus de computador e ameaça de bomba tumultuam os trabalhos finais da CPI do caso PC. E no meio dessa agitação, o senador Amir Lando informou hoje que vai incluir no relatório a reforma do apartamento do presidente Collor, paga por PC, e os saques da conta da secretária Ana Scioli antes do bloqueio dos cruzados. O Congresso amanheceu cercado de policiais. Na madrugada de hoje, os seguranças do Senado receberam 6 telefonemas anônimos dizendo que uma bomba iria explodir na sala da CPI. O presidente do Congresso, o senador Mauro Benevides, foi acordado às 6 da manhã com a notícia. O chefe da segurança conta que uma varredura realizada por 4 agentes da Polícia Federal não conseguiu localizar nenhum explosivo nas dependências do Congresso, que, segundo o senador Benevides, vai ficar em alerta máximo nos próximos dias. Todas as providências foram adotadas, nós repelimos esse tipo de intimidação e os trabalhos prosseguem em meio à maior normalidade, o que significa dizer que às 10 horas de segunda-feira teremos a leitura pelo relator Amir Lando do seu relatório final. Nosso trabalho continua exatamente o mesmo. A segurança é que vai trabalhar um pouco mais. Outro que está tendo muito trabalho nesta reta final é o relator da CPI, o senador Amir Lando. É que na madrugada de hoje, o relatório da comissão também foi atacado por um vírus de computador que a oposição já está chamando de vírus PC, justamente porque apagou um dos trechos do relatório que falava no empresário Paulo César Farias. O texto foi recuperado totalmente poucas horas depois pelo senador Amir Lando, que deixou claro hoje a inclusão de mais 2 informações de última hora: os saques da conta de Ana Scioli antes do bloqueio dos cruzados em 90 e a reforma do apartamento do presidente Collor em Maceió, que teria sido paga pelo empresário Paulo César Farias. Todos os fatos comprovados nos autos da CPI constarão obrigatoriamente. Eu sempre disse, eu não posso esconder nada, eu não posso inventar nada, eu vou ser, no relatório, alguém que retrata com fidelidade absoluta o que aconteceu e o que está devidamente comprovado. O professor Antônio Ais, que tem a missão de deixar o texto final no bom português, já corrigiu praticamente todo o relatório da CPI. Qualquer brasileiro que tiver a felicidade de ser leitor poderá compreender que realmente se trata de um momento crucial, um momento de cruz, um momento de purgação, de purificação nacional. Os governistas já se preparam para pedir na segunda-feira a impugnação de boa parte do relatório final do senador Amir Lando. Eles acham que os números sobre as contas da secretária do presidente Ana Scioli e da Brasusgarden do empresário José Roberto Neren estão errados. O ministro Jorge Bornhausen já conhece todo o conteúdo do relatório da CPI e disse que está tranquilo. Segundo o ministro, o governo tem hoje na Câmara 210 votos e existem ainda 74 deputados indecisos que podem ajudar a evitar um eventual pedido de impeachment do presidente Collor. Para a oposição, esta conta está errada. A CPI do caso PC descobre de última hora mais um cheque milionário. E dessa vez, não se trata de nenhum fantasma camarada. Há 1 dia e meio da leitura do relatório final, a subcomissão de bancos não para. Foram rastreados movimentos bancários de 19 contas de fantasmas. A essa altura, a comissão também já sabe a origem de todo esse dinheiro. Mas na última hora, acaba aparecendo mais novidade. Um cheque milionário. E dessa vez não se trata de assombração. É uma pessoa de apenas 21 anos, que tem um movimento muito suspeito, e eu acredito que carece que o procurador da República proceda a um exame com o apoio da Polícia Federal na movimentação dessa conta. Você poderia citar um exemplo de cheque que ele tenha movimentado? Apenas um cheque dado no mês de julho superior a 11 bilhões de cruzeiros. Várias operações de milhões e milhões de dólares eram feitas pelo esquema de Paulo César Farias, através de alguns fantasmas,
com depósitos que eram realizados nesse lugar. Ilhas Virgens Britânicas, que são reconhecidamente um paraíso fiscal. O presidente Collor passou o dia na casa da Dinda e a polícia reforçou o policiamento nas imediações da residência do presidente. 2 barreiras foram montadas nas vias de acesso à casa do presidente. Os policiais tinham ordens para verificar a documentação dos motoristas e até revistar veículos. E com um detalhe, todo cuidado com quem estivesse de roupa preta ou vermelha. A polícia alegou que a orientação era de evitar qualquer manifestação em frente à casa do presidente. Grupo de juristas, estudantes e o presidente da ABI, Barbosa Lima Sobrinho, se reúnem no Rio e decidem pedir o impeachment do presidente Fernando Collor. O presidente da Associação Brasileira de Imprensa, jornalista Barbosa Lima Sobrinho, de 95 anos de idade, costuma descansar aos sábados, mas hoje suspendeu o repouso da tarde para o encontro que reuniu juristas e estudantes na casa dele. Os presidentes da União Nacional dos Estudantes e da União Brasileira de Estudantes Secundaristas foram recebidos com abraços e sorrisos pela passeata organizada ontem no Rio. O jornalista ouviu do presidente nacional da OAB, Marcelo Lavener, o convite para ser o primeiro signatário do pedido de impeachment do presidente Collor. O documento já está sendo elaborado. Segunda-feira a comissão estará divulgando o relatório. O nosso grupo de juristas trabalhará em cima desse material que é muito amplo, que é vasto. E nós imaginamos que a partir do começo da outra semana, no começo de setembro, nós estaremos em condições de fazer a entrega do pedido. O pedido de impeachment deve ser entregue ao presidente da Câmara Federal entre os dias 8 e 9 de setembro. Um grupo de juristas está elaborando uma petição onde indicam fatos e testemunhas que serão ouvidas por uma comissão nomeada pela Câmara. Esta comissão indica para o plenário se é caso ou não de impedimento do presidente. Ainda nesta primeira fase, o presidente Collor pode se defender e ser ouvido por essa comissão nomeada pela Câmara. Se for aprovado por 2/3 de votos da Câmara o pedido de impeachment, o presidente Collor fica afastado no máximo por 6 meses, enquanto o pedido passa a ser julgado pelo Senado Federal. O processo é longo e os próprios juristas admitem que vai ser um período de turbulência, mas dizem que não dá mais para esperar. Desde o momento em que houve o depoimento do chofer e que os documentos vieram comprovar esse documento, caracterizou-se perfeitamente o crime comum e o crime de responsabilidade. Veja a seguir, moradores de Alphaville, em São Paulo, pedem a saída de Collor da presidência. Um vírus de computador apaga denúncias contra Paulo César Farias. Todas as pessoas que deram dinheiro a Paulo César Farias vão aparecer no relatório final. Já está sendo preparada a folha de salários com a isonomia dos funcionários públicos. A polícia invade uma favela do Rio atrás de sequestradores e prende 80 pessoas. A fome mata 2.000 pessoas por dia na Somália. Milhões de crianças tomam a gotinha contra a paralisia infantil. Um show de velocidade no se dar ao luxo de esbanjar na área verde. As ruas são arborizadas e as mansões refletem bem o estilo de vida dos moradores. Alphaville é um dos últimos lugares onde a gente poderia imaginar um protesto contra o governo Collor. Mas é isso mesmo que os moradores decidiram fazer. Uma passeata que eles chamam de pacífica, apartidária e de protesto. Foi uma manifestação organizada. No meio dela, a bandeira brasileira ganha mais de uma cor. Aliás, todo mundo veio de preto, com exceção dos fantasminhas que abriram a passeata. Você gostaria de estar usando hoje verde e amarelo? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Só se fosse uma situação diferente. Uma situação em que a gente tivesse orgulho de ser brasileiro, de ter um presidente digno, de ter um país avançando com o resto do mundo. As pessoas carregaram faixas e cartazes com recados bem diretos. Mais direto do que isso, só um cheque milionário que pagou as roupas íntimas da primeira-dama. Pouco a pouco, a elite foi mostrando no que deu tudo isso. E à sua maneira, gritou basta. Eu desfraudei bandeira a favor de Collor. E hoje desfraudo bandeira contra ele, porque ele nos decepcionou. Nós estamos querendo resgatar a dignidade e mostrar que, inclusive, a elite, ela não é a favor da corrupção. Ela é a favor
da moral, da ética e dos bons princípios. É em Alphaville que está hospedada a secretária do presidente Collor. Estudantes, sindicatos e partidos políticos também realizaram manifestações pelo impeachment do presidente Collor nas cidades de Osasco, Cubatão, Ribeirão Preto e São Bernardo do Campo, todas em São Paulo. Curitiba inaugura o placar do impeachment em pleno centro da cidade. O painel mostra a posição dos parlamentares do Paraná sobre o destino político do presidente Collor. O placar da moralidade foi montado na Boca Maldita, tradicional ponto de encontro no centro da cidade. Tem 6 metros de altura e é semelhante ao que foi instalado durante a campanha das Diretas Já. Em números bem visíveis, o painel vai mostrar a posição dos 30 deputados e 3 senadores paranaenses sobre o impeachment do presidente Collor. Hoje a contagem dos votos estava assim: 18 deputados a favor, 2 contra e 10 indecisos. A iniciativa é de um grupo de partidos políticos, sindicatos e entidades civis do Paraná. Pesquisa realizada com 36 membros do Conselho Consultivo da Confederação Nacional de Transporte conclui que 85% deles estão favoráveis ao processo de impeachment do presidente Collor. Na opinião de 81%, a reação popular vai ser de revolta e exigência de punição após a divulgação do relatório da CPI do caso PC. E 92% dos empresários acredita que a atual crise deve favorecer a opção popular pelo parlamentarismo no plebiscito do ano que vem. O ministro da Economia, Marcílio Marques Moreira, desmente as notícias de demissões nos ministérios para segunda-feira. Como em todos os sábados, ele fez sua caminhada hoje pelas ruas da Zona Sul do Rio. O ministro Marcílio Marques Moreira passou toda a manhã no apartamento dele em Ipanema, Zona Sul da cidade. Só a 1h da tarde ele saiu para a tradicional caminhada. O ministro Marcílio deu uma volta pelo bairro, acompanhado por seguranças e jornalistas, e acenou para algumas pessoas que passavam. Numa rápida entrevista, o ministro garantiu que a reforma fiscal não vai ser prejudicada pela crise política. Afastou a hipótese de um novo para apresentar os resultados da investigação com as devidas provas. A CPI não tem poder de julgar ninguém. O presidente Fernando Collor deverá ser citado, mas não poderá ser acusado pela comissão. Todos esses pontos são um consenso entre os especialistas em direito constitucional. O que divide os juristas é, depois da apresentação do resultado da CPI, se o presidente for acusado por alguém de crime de responsabilidade, ele deverá ser processado pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal. Pela Câmara, ele poderá se defender como presidente da República. Mas se o processo correr pelo Senado, ele será afastado do cargo por 6 meses e vai se defender como cidadão comum. A dúvida dos juristas é quanto à interpretação da lei. Para Fábio Conder Comparato, o presidente deveria ser processado pela Câmara dos Deputados. O presidente tem todo o interesse pessoal em se defender cumpridamente, completamente, perante a Câmara dos Deputados. E o povo quer que o presidente dê as explicações necessárias antes de se afastar. Já o ex-consultor-geral da República, Saulo Ramos, acha que o que deve prevalecer é a Constituição atual, onde cabe à Câmara dos Deputados apenas autorizar ou não a abertura do processo de impeachment. O Senado é que processa e julga. O Supremo Tribunal Federal, máximo intérprete da Constituição, já decidiu a questão, num processo de impeachment, em 1989, proposto contra o presidente José Sarney. E naquela ocasião o Supremo julgou tudo isso e decidiu que a Câmara não é mais tribunal de pronúncia que possa julgar a procedência da acusação contra o presidente. A Câmara compete unicamente a autorizar a instauração do processo, que hoje, nos crimes de responsabilidade, passou para o Senado. Daqui a pouco, nossos repórteres revelam detalhes do relatório final da CPI. E a seguir, já está sendo preparada em Brasília a folha de salários com a isonomia dos funcionários públicos. 500 sindicalistas de várias entidades sindicais, estudantes e representantes dos movimentos populares. Eles acham que o vice-presidente Itamar Franco, que de acordo com a Constituição é o substituto natural do presidente, não deve assumir, porque faz parte do mesmo esquema de corrupção que, segundo eles, elegeu Collor. Veja a seguir. Boris Casoy entrevista o deputado José Lourenço, do PDS, um ardoroso defensor do presidente Collor no Congresso.
Por ordem na casa, gasolina aditivada, hora a hora, qual é a novidade? Faz quase 40 anos no Brasil e muito mais no mundo que Bardal Topóio é o aditivo da gasolina. E qual a vantagem de não ver o aditivo sendo colocado? Continue usando Bardal Topóio em qualquer gasolina e Proal no álcool, para acelerar, rodar mais e gastar menos, o que também não é nenhuma novidade. De hora em hora. Nas denúncias de irregularidades do esquema PC Farias. É o que pede o vice-líder do governo, o deputado José Lourenço, do PDS da Bahia. O deputado falou sobre os trabalhos finais da CPI em entrevista a Boris Casoy. Deputado José Lourenço, na próxima segunda-feira, depois de amanhã, teremos a leitura do relatório final da CPI do caso PC. E já é sabido que as oposições vão pedir o impeachment do presidente Collor. Como é que o senhor vê o desenrolar dessa situação, dessa crise brasileira com o pedido de impeachment? Bom, primeiro não podem pedir o impeachment do presidente, porque a comissão não foi criada com essa finalidade. Isso é inconstitucional. Só poderá haver algum pedido de impeachment do presidente pela comissão, depois de autorizado da Câmara. E a comissão não tem essa competência. Portanto, isso tem que ser aguardado para ver se de fato se confirma isso. Se a comissão vai exceder as suas competências e as competências que foi criada e foram definidas essas competências. Portanto, não creio que isso ocorra. Deputado, evidentemente não será a comissão que vai pedir o impeachment. Baseado no relatório da comissão, alguma entidade da sociedade civil irá, evidentemente, pedir o impeachment. Isso é claro, é óbvio, o Brasil todo já sabe disso. Eu gostaria que o senhor dissesse como é que o senhor vê, depois da votação do relatório e depois do pedido de impeachment, como fica o país. Mas veja, meu caro Boris, como é o nosso país. Nós somos um país sui generis. A Ordem dos Advogados do Brasil, que na minha visão e na minha imagem, na imagem que eu tenho dos juristas do meu país, devia ser aquela que melhor e mais preocupada devia estar com a interpretação da lei. Pois já foi, sem ouvir relatório,